Imagine fugir para um lugar desconhecido com a responsabilidade de proteger a maior promessa de Deus. Parece um filme de aventura, não é? Mas é exatamente isso que vamos desvendar hoje no segundo capítulo do livro de Mateus. Se você está curioso para saber como essa história de proteção divina se conecta ao seu propósito em Deus, então prepare-se para uma reviravolta, pois o que parece ser um desvio no caminho pode ser, na verdade, a rota direta para o seu destino. Ficou curioso? Vem com a gente e descubra o inesperado. Seja bem-vindo ao episódio 265 do nosso Café com Eu Propósito. me chamo Dani E Lessa. eu me chamo Alexandre Para Martins. você que acabou de chegar no nosso canal, hoje nós estamos fazendo a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. E o tema do nosso episódio hoje é proteção e propósito no Egito. A sua jornada de transformação inicia aqui. Deus tem uma palavra para o seu Glória a coração. Deus. Então, dentro dessa introdução, a gente vai para a leitura do Evangelho e em seguida a gente vai mergulhar em 3 chaves poderosas que vão intensificar essa transformação e muitos insights extraordinários a gente vai ver no decorrer desse episódio. Amém. Então vamos logo para a nossa leitura de hoje. A Bíblia já está na tela, lembrando que a nossa tradução é na nova linguagem de hoje. Amém? Se Amém. você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e também compartilhe o link com todos os seus contatos e deixa o teu like. Vamos para a leitura de hoje, então. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia. Quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Vamos lá, passar aqui para outro versículo. Amém. Eles perguntaram: Onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: Na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: Você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: Vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E quando o encontrarem, me avisem, para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinha sido vista no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para sua terra por outro caminho. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. 15. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: Eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos de menos de 2 anos.
Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. Ouviu-se um sonho em Ramá, o sonho um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. Vamos lá, versículo 20. Vou ler o 19 de novo. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito e disse: Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas quando ficou sabendo que Arquelau, filho do rei Herodes, estava governando a Judéia no lugar de seu pai, teve medo de ir morar lá. Depois de receber num sonho mais instruções, José foi para a região da Galiléia e ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito: o Messias será chamado de Nazareno. Glória Amém? a Deus, louvado seja Deus. Palavra abençoada. Gente, entrando no contexto histórico do Evangelho de Mateus, no capítulo 2, quando a gente fala sobre proteção e propósito no Egito, a jornada de Jesus, ela foi uma jornada literalmente transformadora. E é uma transformação que a gente pode desfrutar até os dias de hoje. Por isso que a gente falou, a sua jornada de transformação inicia aqui. Porque a gente crê na palavra profética. Vale destacar que o Evangelho de Mateus, ele foi escrito por volta do ano 80, 90 depois de Cristo. E vale lembrar, gente, que durante aquele período, um período turbulento para o povo judeu, né? Para os judeus cristãos. Eu não sei se vocês sabem, mas o templo em Jerusalém, ele havia sido destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Então, aquele evento ali, ele abalou o povo, né? Abalou numa profundidade que só o Senhor mesmo, para saber como que aquele povo estava se sentindo. A destruição do templo significava perda de identidade, não só nacional, mas também religiosa, o que deixou ali muitos judeus sem desorientados, sem sentido, perdidos, inseguros. Então, quando a gente fala hoje, trazendo alusão para essa palavra que nós estamos meditando hoje, Mateus, ele escreveu o evangelho durante exatamente esse tempo de angústia, de incerteza. E eu gosto sempre de trazer o contexto histórico da escrita do livro para a gente entender até por que Mateus estava escrevendo, estava colocando toda essa identidade, essa história de Jesus. E aqui no evangelho 2, né, no capítulo 2 de Mateus, o evangelista ele descreve a adoração dos magos ao recém-nascido Jesus, bem como ali a fuga da família, né, Jesus, Maria e José, para o Egito para escapar do rei Herodes. E essa história ela faz parte de uma narrativa que aqui a gente inicia pontos específicos nessa jornada que a gente vai fazer do Evangelho de Mateus, trazendo aqui o início, a identidade de Jesus como Messias, cumprindo ali também as profecias do Antigo Testamento. Então, Jesus aqui ele se apresenta, né, como o Messias, o Messias que estava ali se cumprindo profecias que haviam sido feitas no Antigo Testamento. E hoje eu quero trazer 3 chaves para essa palavra. A primeira chave que eu quero trazer quando a gente fala de proteção e propósito no Egito é obediência. E a gente vai novamente refletir do verso 13 ao verso 15 de Mateus capítulo 2. Diz assim: Depois que os visitantes foram embora, o anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: Eu chamei o meu filho,
que estava na terra do Egito. E eu queria trazer hoje um ponto muito específico aqui em Mateus 2. A gente vê aqui através dessa palavra como José, ele obedeceu prontamente. E como é importante, gente, a obediência, mas a prontidão também. Ele obedeceu prontamente ao aviso do anjo para fugir para o Egito, a fim ali dele se proteger, de proteger Jesus, de proteger Maria. E isso nos mostra a importância da gente estar em obediência e sensível à voz de Deus na nossa vida. Mesmo quando a situação ela não faz sentido algum para nós. Se Deus ele te dá um comando, se Deus te dá uma ordem, obedeça. E seja rápido em obedecer. Esse, para mim, é o maior ensinamento desses 3 versículos que nós estamos meditando aqui. Então, nós precisamos aprender a identificar a voz de Deus, sabe? Na nossa vida. Através da leitura da palavra, você fortalece esse entendimento na sua cabeça. Através da oração, você também reforça esse entendimento na sua vida. Através da busca pela presença do Senhor, ou seja, um ambiente de mais intimidade com o Senhor, você passa a ficar ainda mais sensível à voz de Deus. Então, Dani, como eu vou saber qual é a voz de Deus? Lendo a Bíblia, orando e buscando a Deus. Você vai buscar, vai buscar, vai buscar e de repente o Senhor vai começar a se revelar para você. Então pratique a obediência, mesmo quando as instruções de Deus parecerem ali naquele momento desconcertantes, desafiadoras, não fazerem sentido. Faça que nem José, obedeça. Obedeça e obedeça prontamente. Amém? A segunda chave para essa palavra que nós estamos meditando, proteção e propósito no Egito. E eu gosto de trazer o entendimento que o Egito, ele não é para a morte. As guerras, as adversidades, a luta, a escassez, ela não é para a morte. Ela é para a glória de Deus. Não fazia sentido. Por que a gente tinha que ir para o Egito? José ele não sabia dos planos de Herodes, mas Deus sabia dos planos de Herodes. Por isso, ainda à noite, ele despertou José e disse: pega Maria, pega Jesus e vai para o Egito, porque Herodes quer matar Jesus. E Jesus é a promessa, é o cumprimento da promessa. Às vezes o Senhor vai nos tirar de determinados ambientes e muitas das vezes a gente vai precisar ir para o Egito. O Egito é bom, gente? É claro que não é bom. Quando a gente olha o que aconteceu no Egito com o povo de Deus, a gente vê diversas vezes, mas eu vou trazer uma mais recente, Moisés. Moisés foi resgatar o povo do Egito. O povo estava lá vivendo em sofrimento. Então o Egito não era bom para o povo estava sendo humilhado, escravo, Então, eu acredito que o Egito também não foi fácil para José e para Maria enfrentar ali com um bebê de colo, uma criança que tinha acabado de nascer. Mas o Senhor cuida da gente e assim como o Senhor cuidou do seu filho Jesus, de Maria e de José. Ele cuida da gente mesmo no Egito, mesmo num cenário de dificuldade. Ele cuida de nós e nós precisamos crer nesse cuidado. Então a segunda chave é o cumprimento da profecia. Do verso 5 ao verso 6 de Mateus 2, ele diz: eles responderam, na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Os magos, eles citam a profecia de Miqueias no capítulo 5, no verso 2, para identificar, sabe? E não só para identificar, mas para indicar a localização do nascimento do Messias. A vida de Jesus, ela foi a realização direta das profecias do Antigo Testamento, mostrando que Deus, ele é fiel à sua palavra. Então, nós precisamos tomar esse entendimento hoje para o nosso coração, de lembrar que aquilo que Deus promete, Ele vai cumprir na nossa vida. Nesse canal, todos os dias, nós temos vídeos aqui para ajudar você a ter a sua vida transformada através do seu propósito em Deus à luz da Bíblia. Então, isso significa que, para mim ter minha vida transformada, eu preciso dar crédito ao que o Senhor fala ao meu coração, às promessas do Senhor para a minha vida. E essa chave, o cumprimento da profecia, a anunciação da vinda messiânica, do Messias, do Filho de Deus, se cumpriu. E o Senhor sempre fez questão de trazer, clareza para o povo. Vocês têm dúvida? Pois está se cumprindo o que eu falei lá atrás,
através do profeta Miqueias e tantos outros. Assim como quando Deus ele faz uma promessa para você, pode demorar um tempo, que para a gente seja um longo tempo. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E a minha oração hoje é que possamos viver o Kairos de Deus. O Kairos é o tempo perfeito do Senhor na nossa vida. Eu não sei como você tá, eu não sei há quanto tempo você está aguardando o cumprimento de promessas, mas o que eu sei é que o nosso Deus ele é fiel para cumprir as suas promessas. Assim como o Senhor, ele tem cumprido promessas ao longo de todos esses anos. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê o cumprimento de tantas promessas, profecias que foram feitas ao longo de milhares e milhares de anos atrás. Assim como Deus ele fez promessas para a minha vida, para a vida do Alexandre, ele também tem promessas para a sua vida. Se você permanecer firme em obediência e prontamente cumprindo aquilo que o Senhor designar para você, você também vai viver as promessas de Deus na sua vida. Glória a Deus. Sabe? A gente precisa lembrar que não é porque Deus tem promessa que eu posso fazer tudo de errado, de qualquer maneira, que tá tudo bem e Deus vai cumprir. Mesmo eu não obedecendo, mesmo eu vivendo de qualquer maneira. Não é assim. Não é assim. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Não esqueçamos disso. A terceira chave para essa palavra tão abençoada, onde a gente fala aqui da jornada de transformação que está iniciando, né, com a leitura do Evangelho de Mateus e falando de proteção e propósito no Egito, é a realeza de Jesus. Sim, existe aqui um tópico importante para ser explorado. O verso 1 e o verso 2 de Mateus capítulo 2 diz assim: Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos a adorá-lo. Gente, aqui é muito forte, porque aqueles magos, eles vieram do leste para adorar Jesus, para reconhecer ali a realeza de Jesus. E isso mostra que Jesus, ele não é apenas o nosso Salvador, mas ele é o nosso rei. Glória a Deus. E como rei, ele tem autoridade e domínio. E não só autoridade e domínio, mas autoridade e domínio sobre nós e sobre tudo. Né? Então, como seguidores de Jesus, nós somos chamados todos os dias a uma vida de obediência e uma vida que honre ao Senhor em espírito e em verdade. Então, a gente precisa avaliar a nossa vida, a gente precisa considerar como que eu e você, nós podemos mostrar honra e submissão a Jesus com as ações diárias que a gente pratica. A gente precisa também se lembrar que a realeza de Jesus, essa realeza, ela exige de mim e de você a nossa completa lealdade, a nossa completa obediência ao Senhor. Será que eu e você estamos realmente obedecendo? Será que estamos realmente sendo leais ao Senhor? Existem princípios, nós estamos negociando ou não esses princípios? Porque existem princípios que precisam estar firmados e enraizados na nossa vida. Glória a Deus. E eles não podem, por motivo algum, ser negociados. Sabe? Tem coisas que realmente são inegociáveis. E a nossa comunhão com Deus, ela é algo que é para ser na minha vida e na sua vida inegociável. Amém? Então, quando eu olho para essa palavra, para o título desse episódio, Proteção e Propósito no Egito, eu aprendo que mesmo diante de qualquer turbulência, qualquer cenário difícil, Deus, ele é o Deus que vai cumprir a promessa. Se a gente entregar a ele a devida honra, se a gente caminhar em obediência, crendo que ele está no controle, crendo que ele está nos vendo, nos assistindo, crendo que as profecias elas serão cumpridas e vivendo essa vida de comunhão. E eu quero hoje trazer uma analogia que é extremamente interessante e pode ser trazida para esse estudo que nós acabamos de fazer dos magos. Eu quero comparar essa viagem à nossa jornada de fé. Os magos, eles empreenderam uma longa jornada guiados por uma estrela, da expectativa de encontrar o rei dos judeus. Essa viagem ela não foi fácil e nem rápida, mas eles permaneceram firmes no propósito até alcançarem o seu objetivo. Podemos nos comparar aos magos na nossa jornada de fé.
Às vezes a jornada ela é longa, é desafiadora, é cheia de incerteza, de dificuldades. Contudo, nós somos guiados pela luz da palavra de Deus, assim como essa estrela, semelhante à estrela que guiou os magos, que nos conduz à verdade e ao propósito de Deus na nossa vida. Assim como os magos não desistiram até encontrar Jesus, também devemos persistir em nossa busca por conhecer e viver o propósito de Deus para a nossa vida, não importando os desafios que possamos encontrar no caminho, mas permanecer firme nas promessas, permanecer firme e verdadeiramente obedecer ao que o Senhor está dizendo para mim, dizendo para você. E se a gente caminha nessa obediência, a gente vai desfrutar o cumprimento da profecia para a glória de Deus, o nosso propósito. Amém? Amém. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Gente, com base exatamente nessa analogia e nesse estudo, o nosso Pra Casa de hoje é o mapa da jornada espiritual. Assim como a história dos magos, né, ela nos fornece essa imagem poderosa de pessoas e uma jornada de descoberta e de propósito para a gente trazer para o nosso dia. Eu quero que hoje a gente crie esse mapa, essa jornada espiritual. Então você vai pegar a sua folha, se você já tem o seu caderno, o seu diário espiritual, seu bloco de notas, você vai pegar exatamente esse lugar, esse local, esse quer seja fisicamente o caderno, ou no computador, no tablet ou no celular, mas é onde você faz os seus registros. E você vai, se você puder, né? Não sei se pelo computador você consegue, mas a ideia é que você cria ali um desenho, faz uma lista, e essa lista ela vai representar a tua jornada espiritual. E até o momento, pega um ponto de início, quando você começou a sua jornada do propósito, e aonde você está hoje. Então você vai começar a tomar hoje consciência do que Deus ele tem feito no propósito que ele iniciou na sua vida até hoje. E você vai marcar momentos que foram importantes, que nessa jornada que você começou fez sentido, trouxe significado. Quais foram as conquistas, quais foram os desafios, né? E hoje que você possa verdadeiramente refletir, olhar para esse desenho e entender como está sendo a tua jornada e o que você tem aprendido, tem desfrutado nela. Então, assim como os magos eles foram guiados pela estrela para identificar, né, que eu e você a gente possa também ser guiado nesse desenho para a gente conseguir identificar aonde nós estamos nessa jornada, quais foram as práticas que nós realizamos ao longo desse período que trouxe mudança, que trouxe uma nova percepção, o que aconteceu, qual foram os insights, né, o que o Senhor ministrou ao teu coração ao longo desse período. Pode ser uma passagem bíblica, você também pode destacar durante a sua jornada. Eu sempre falo, existem versículos que Deus ministra muito ao meu coração, inclusive em etapas da minha vida. Tem experiências que eu tenho com o Senhor que algo específico acontece e aquilo para mim é marcante para aquele ciclo. Então pode ser também um ensinamento, uma experiência espiritual que você tenha tido ao longo desse processo e você já deixa grifado, já marca aí. E assim como os magos, eles tinham um destino encontrar o menino Jesus, né? Qual que é o próximo passo que você precisa dar para a sua jornada espiritual, para você viver o seu propósito em Deus? Porque você já entendeu que você começou, você marcou onde você está, mas agora qual é o próximo passo para você ir para uma nova fase, né? Então, planeja essa viagem. Quais são as ações concretas que você pode tomar hoje para chegar lá? E que você possa tomar isso e anotar esses insights, essas referências que o Espírito Santo vai ministrando no teu coração. Amém. Esse exercício, ele vai ajudar você a visualizar a sua jornada de fé e também planejar os próximos passos. Além disso, né, quando você vê todo esse caminho que você já percorreu, você é encorajado, gente, a continuar buscando o seu propósito em Deus. E é isso que a gente quer celebrar com você. A gente sempre deixa um exercício para casa para que você consiga visualizar o que o Senhor tem feito ao longo desses dias. Se você está com a gente desde o início do Café com Propósito, olha, 265 dias na presença do Senhor, aprendendo mais, se dedicando mais, não tem como você não estar vivendo
transformações na sua jornada. Amém? Então esse é o episódio de hoje, nós vamos orar agora, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra abençoada. Então fecha os teus olhos agora e vamos agradecer ao Senhor. Pode orar, mãe, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, amado Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta palavra abençoada. Obrigada, Senhor. Deus. Obrigado, Pai, por esses 265 episódios que o Senhor nos permitiu estarmos aqui no nosso Café com Propósito, Pai. Pai, que nós possamos a cada dia viver, amar e servir, Senhor. Que nós possamos seguir o nosso propósito junto contigo. Que nós possamos, Pai, ser guiados por Ti, Pai. Em nome de Assim Jesus, como ó o Pai. Senhor guiou José nas decisões, nos rumos que ele teve que seguir, que nós possamos compreender, Pai, o Teu chamado, que a gente possa compreender o que Tu queres da nossa vida, que nós possamos fazer aquilo que o Senhor deseja, Pai. Que nós possamos ter o discernimento de tomar as ações corretas e guiadas por Ti. Amém, Pai, Deus. que o Senhor abençoe todas as pessoas que nos acompanham nestes Abençoa, programas, Senhor. que o Senhor possa visitá-los também dando dessa sabedoria, Pai, dessa graça. Abençoa todas as áreas da vida delas, Senhor, faz o Teu milagre, que elas possam confiar em Ti, que elas possam testemunhar os milagres, que elas possam ser canal de bênção para a vida de outras pessoas, Pai. Em nome de Que elas Jesus, ó possam também Deus. propagar a Tua mensagem por onde elas forem. Nos perdoa pelos nossos pecados, Senhor, e que nós possamos amanhã, em nome de Jesus, estarmos aqui em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Amém, Assim, Jesus. Deus, esta oração, Pai, que eu te faço, e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você declara o teu Glória a amém Deus. aonde você está. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Você vai marcar todos, tá certo? Quando você marca, a plataforma vai te indicar assim que a gente publicar um novo vídeo. E deixa o like. O like é muito importante. Quando você deixa o like, para você é só um botão. Mas quando você deixa o like pra gente, a plataforma ela entende que o conteúdo é bom, é relevante e ela indica para mais pessoas assistirem. Glória a Deus. Então que você possa também ser esse agente de transformação na vida de outras pessoas. E também compartilha esse vídeo. Aqui embaixo tem o botão compartilhar, ele vai te direcionar para a tua rede social, você pode compartilhar nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, enfim. E pode colocar no grupo da família, no grupo dos amigos, convida pessoas para fazer parte dessa jornada, para crescer em conhecimento, para desfrutar o propósito. Eu acredito que não só você um dia teve o desejo de saber qual é o propósito que Deus tem na sua vida. Tem tanta gente que quer saber qual é esse propósito. E aqui a gente dá o caminho, o passo a passo, o GPS que a pessoa precisa para ela entender e desfrutar o propósito que Deus tem na sua vida. Então você também pode ser esse agente de transformação. Lembre-se que o Senhor ele sempre está pronto para ouvir a nossa oração. Ele quer ouvir você. Ele quer fazer vida com você. Então inicia o seu momento de oração, a sua busca pelo Senhor, porque Deus tem mais e mais para derramar sobre as nossas vidas. Até amanhã, em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Tá ficando listado aqui agora, né, amor? O livro de João e também o livro de Provérbios. Exato. As playlists, é só você clicar que você vai conseguir assistir todos os episódios de cada livro, amém? Amém. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.